mitologia chinesa e budista. Ou seja, o negócio é bem pesado, bem infernal mesmo. Tem pessoas sendo cortadas no meio, com uma serra, outras sem braço, mas relaxa que não é nada de verdade, né? Ninguém ali tá sofrendo. Mas mesmo assim não deixa de ser assustador. Olha isso aqui nos espetos. É muito feio, muito bizarro. Sem contar as outras atrações que estão no parque, como por exemplo essa montanha aí cheia de cabeças. Mano, eu achei que era tipo assim, sabe aqueles mural que você bota o rosto? Sim. Eu achei que eram vários buracos abertos ali pra galera colocar a cabeça e tirar foto. A cabeça já tá ali mesmo. Que isso, mano? Animais que apresentam características humanas. Meio humano, meio animal ali, ó. Sim. E olha esse caranguejo. Credo, caranguejo com cabeça humana. Esse é meio bizarro, hein? E além de toda a bizarrice, pra deixar tudo ainda mais assustador, o povo lá diz que as estátuas são almas condenadas que ganham vida à noite. Aí que não pode ficar na noite. Sai fora antes. Vamos falar agora da igreja de São Jorge. Essa igreja fica localizada em Lukova, na República Tcheca. E ela também é conhecida como a Igreja dos Fantasmas, porque simplesmente existem fantasmas sentados dentro da igreja. É isso, é tipo, eles já tentaram. Vai pra outro lugar, pô. Vai pro supermercado, sei lá. Essa igreja é bem antiga, foi construída lá no século XIV. Porém, ao longo dos anos sofreu vários incêndios. O que deixou ela ainda mais assustadora. E o mais recente aconteceu em 1960 e acabou destruindo parte do teto durante um funeral. Alguém tava fazendo um funeral na igreja, pegou fogo dentro da igreja. Como assim? Será que foi nela ou será que foi o fantasma? E por conta então desses inúmeros incêndios, a igreja foi condenada como mal assombrada. E assim ela ficou abandonada por muitos anos. Até que em 2012, um artista chamado Jacob Ardrava decidiu que ali naquela igreja assombrada era o lugar ideal para fazer sua instalação artística para o seu TCC. Então, aproveitando a história da igreja, os acidentes e tudo mais, ele colocou várias esculturas sentadas, esculturas de gesso e cobriu com lençol. E isso acabou deixando a igreja ainda mais assustadora e mais famosa. Pois agora, ao entrar na igreja, você vai dar de cara com 32 fantasmas sentados ali, orando, né, pra sei lá o quê. Já que era uma igreja fantasma abandonada, por que não colocar uns fantasmas ali dentro, né? Todos os 32 fantasmas estão em posições diferentes, como se realmente estivessem ali assistindo uma missa. E os fantasmas foram esculpidos baseados em 32 amigos do artista. Ó, tem uma porta, É legal, né? tem um em pé ali no canto, credo. Agora, galera, vamos falar de um lugar que não é assustador, muito pelo contrário. Mas na verdade é assustador para quem não conhece. Estamos falando do lugar chamado Pocket Broker, uma das melhores plataformas de negociação do mundo. Caso você não tenha conhecimento e precisa fazer uma operação ou alguma negociação pelo mundo, A opção mais vantajosa da plataforma é o Social Trading. pois dessa forma você pode escolher um ou vários dos melhores operadores que estão ali disponíveis, analisando e acompanhando o seu progresso e depois basta repetir fazendo as mesmas operações. Então é só copiar e colar de quem já sabe e de quem já está fazendo dinheiro. Que no caso são especialistas que já trabalham com isso e vão te dar tudo de mão beijada. E com isso você também vai aprendendo, né? No site então você pode acompanhar o movimento do gráfico, abrir uma negociação na direção do crescimento ou do declínio e fixar o lucro. Então, se estiver interessado em experimentar algo novo e testar esse mundo de operações, é só entrar agora no primeiro link que está na descrição. E na hora de se cadastrar usando o código promocional que está aparecendo aqui na tela, você vai receber um bônus de 60% no seu primeiro depósito. Então você já sabe, né? A Pocket Broker tá aí. Uma plataforma feita para todo mundo, para quem está começando e também, é claro, para quem já é experiente. Crucifixo, seu sal grosso, seu alho e vamos para a Transilvânia. Acho que a galera hoje em dia nem sabe o que significa, né? Transilvânia é o lugar onde tem o castelo do Drácula, histórias de vampiros e também uma floresta mal assombrada. A floresta em questão se chama Hoia Baiciu e é um pequeno bosque que fica lá na Transilvânia, na Romênia. Esse parque tem 3 km², aproximadamente 2 vezes o tamanho do Parque Ibirapuera aqui de São Paulo. E muitos da região consideram esse lugar como a floresta mais assombrada do mundo, ou até mesmo chamam ela de o Triângulo das Bermudas da Romênia. Lá existem coisas estranhas, árvores curvadas, e no meio dessa floresta existe um lugar onde não tem nenhuma árvore. Imagina, um lugar rodeado de árvores, mas tem um lugar que não tem nada. Não cresce nada ali. Inclusive, a floresta e esse ponto em específico é conhecida como um ponto de encontros para atividades paranormais. Então ali naquele local, muitas pessoas já relataram ter visto aliens, OVNIs, fantasmas, vultos e várias outras coisas misteriosas.
Como, por exemplo, algumas pessoas dizem que quando estão andando pela floresta, elas começam a sentir náuseas, Ansiedade, tontura. e ainda contam que sentem que estão sendo observadas ou seguidas por alguma coisa. Um repórter do jornal inglês The Guardian diz que quando ele visitou a floresta, algo que chamou bastante a atenção dele era o silêncio absoluto. Pois ali parece que o local está morto. Não tem barulho de vento, não tem barulho de pássaros. Inclusive, muitas pessoas acreditam que ali é um portal para outra dimensão. Que inclusive faz os visitantes desaparecerem. Mas será que alguém já desapareceu ali? Sim, já desapareceu. Inclusive, o nome da floresta, Bátio, foi escolhido como homenagem a um pastor. Um pastor, galera, que estava ali junto com 200 ovelhas e que supostamente desapareceu ali no local. Ele e as ovelhas. E mesmo com as histórias de terror, parece que na verdade virou uma coisa mais turística agora. Pois pessoas do mundo inteiro querem sentir essa adrenalina, esse medo, essa perseguição que acontece ali. E ver essas árvores tortas e toda essa floresta misteriosa lá na Romênia. Eu iria não? Oxe, lógico que eu iria, pô. Com a água benta e o crucifixo e uma fralda. E uma foice na mão. A arma, né? Pra dar tiro no fantasma. Mas dá tiro no fantasma, atravessa também. E foice. Ah, se for um corta-cabeça, filho. Prata, né? Vampiro, não é? Chegou a vez do Brasil e vamos falar então de um dos lugares mais assustadores que existe no nosso país. O edifício Joelma de São Paulo, que realmente foi palco de uma verdadeira história de terror aqui no Brasil. Foi inaugurado em 1972 e no total tinha 25 andares. Nos primeiros 10 andares existia um estacionamento, onde as pessoas guardavam seus carros. E aí que depois disso, do 11º ao 25º, ficavam os trabalhadores, escritórios, executivos, cada um ali fazendo o seu trabalho. Era um prédio comercial. A questão é que no dia 1º de fevereiro de 1974, por volta da 8h50 da manhã, um incêndio misterioso aconteceu. Segundo a construtora, o prédio estava equipado com o que tinha de melhor na época de tecnologia para prevenção de incêndio. Mas mesmo assim, a história foi outra. O incêndio foi causado por um curto-circuito no sistema de ar-condicionado no 12º andar. E naquela época, esse era um dos maiores prédios de São Paulo. E mesmo assim, não havia saídas de emergência ou alarmes de incêndio. Estamos falando também de 1974, né, galera? Naquele momento, as pessoas que estavam do 11º andar para baixo ainda tiveram tempo de escapar. O problema mesmo, galera, era quem estava mais alto. Porque como não tinha saída de incêndio, como que eles iam fazer para sair dali? Então, galera, os que estavam acima encontraram vários obstáculos para sair. Como, por exemplo, as escadas que estavam cobertas de fogo. Os corredores ficavam lotados de pessoas desesperadas, os vidros quebravam, fumaça para todos os lados. Com isso, o oxigênio já estava se acabando ali dentro. E em 4 horas de incêndio, a temperatura passou dos 700 graus Celsius. Tem noção do que é isso, galera? Ao todo, tinham quase 800 pessoas no prédio. E no final, 187 pessoas perderam suas vidas. Dessas 187 pessoas, galera, algumas se foram por conta do fogo, outras no desespero acabaram pulando lá de cima. E além das 187 pessoas que partiram, mais de 200 pessoas ficaram feridas. E depois de toda a investigação e tudo mais, 5 pessoas foram apontadas como culpadas. Nos escombros do prédio foram encontrados 13 corpos dentro de um elevador, talvez na esperança de descer, né? Não sei lá. E depois de tudo isso que aconteceu nesse prédio, o local teria se tornado assombrado. Inclusive, existe uma história bem interessante a respeito dos 13 corpos que foram encontrados ali no elevador. Como eles estavam muito queimados e não deu para identificar quem eles eram, eles foram enterrados ali próximo, no cemitério de São Pedro. E na lápide deles foi colocado como as 13 almas. E um tempo depois, alguns visitantes e o próprio zelador do cemitério contam que começaram a ouvir choros e gritos saindo daquela sepultura. O barulho era tanto que, para tentar aliviar a dor dos mortos, eles até jogaram água na sepultura, pois, né, teriam partido por conta do fogo. E, inclusive, essa prática de jogar água na sepultura fazia os gritos pararem. Olha que loucura. O edifício Joelma ficou fechado por 4 anos após isso, para fazer uma reforma. E depois foi reaberto com outro nome, Praça da Bandeira. Mas mesmo mudando o nome, vários funcionários e pessoas que visitam o local dizem que até hoje as almas das vítimas andam por ali. Então, segundo eles, é possível escutar vozes, ver espíritos e também alguns fenômenos inexplicáveis. E galera, a história sobre o edifício Joelma não acaba por aqui. Existem várias e várias histórias macabras, assustadoras envolvendo o prédio.
Inclusive, a gente está com um projeto bem bacana, que é visitar lugares assustadores, interessantes, que existem aqui no Brasil. Primeiro a gente começa no Brasil, depois a gente vai explorando a América e aí depois a gente sai pelo mundo. Pois a gente sempre falou desses lugares e a ideia agora é mostrar, fazer um mini documentário, fazer um... Ter mais novidades, beleza? Vamos agora falar do Hospital Felixstowe. Esse lugar foi eleito pela revista Condé Nast Traveler como um dos lugares mais assustadores do mundo. Isso porque ele é um hospital abandonado do primeiro grande conflito. Ou seja, se tornou um grande cenário de filme de terror. Não só durante o conflito, mas imagina depois. Muitos soldados de guerra passaram por ali e hoje o local está completamente abandonado. Esse sanatório fica a 50 minutos de Berlim, na cidade de Billig, na Alemanha. O local tem 800 mil metros quadrados. Grande demais. E foi construído lá em 1898. E de 1914 a 1918, durante o primeiro grande conflito, ele se tornou um hospital para tratar dos soldados feridos. Inclusive foi lá que trataram de um jovem soldado chamado Adolf H. Você deve conhecer. Nem sei se pode falar o nome desse cara aqui no YouTube, galera. É bem assim mesmo. Em outubro de 1916, ele teria se ferido na perna. E aí que ele foi atendido ali, nesse hospital. Aí, ó, tá vendo? Se ele não tivesse sido atendido, talvez, né? Não teria acontecido outras coisas. Literalmente ia bater as botas. Como o lugar é gigantesco, ele não está totalmente abandonado. Existem algumas salas que foram destinadas ao tratamento do Parkinson, mas a maior parte do complexo está totalmente abandonada. Um verdadeiro cenário macabro, digno de filme de terror ou até mesmo de jogo de terror. Lá você vai encontrar então vários piches, paredes quebradas, pedaços caindo, Sem teto, sujeira, musgos. salas completamente escuras. Imagina a quantidade de ratos. Tanto é que o hospital já foi cenário de vários filmes. Filmes de terror e também para filmes de crimes. No caso, um filme que conta a história de um assassino em série. E aí, qual desses lugares você teria coragem de visitar? Gostaram da ideia do mini documentário do edifício Joelma? Então deixa o seu like aqui embaixo, comente também, que em breve traremos mais novidades. Quem sabe um trailer não vem por aí rapidinho, hein? Outros vídeos estão aqui na tela para vocês assistirem, ou então aguarde o próximo que vai sair em breve, galera! Feliz 2024 para todo mundo, vamos que o ano começou! Vambora, isso tudo pessoal, valeu!